الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الذي خلق القلوب لتعرفه، وخلق الأرواح لتعبده، وخلق الحياة اختيارا لعباده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, todo o louvor pertence a Allah, a Deus único, o Senhor dos mundos, o Rei evidente, que criou os corações para conhecê-lo e criou a vida como teste para os seus servos. O testemunho do sucesso, sim, o testemunho do sucesso nas duas vidas. Testemunho que não há divindade digna de adoração, além de Allah único e todo-poderoso, aquele que não possui sócios e nem parceiros. O testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam com os profetas e mensageiros, com Muhammad e seus familiares, com seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o dia do juízo final. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Deus diz: ó humanidade, humanos, temei a vosso Senhor. Sim, o conselho essencial para nós muçulmanos, para toda a criação, é temer a Allah e saber que Ele está sobre nós, um observador. Sabe de todas as coisas, tudo que está dentro de nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, Ummat al-Islam, a religião é din, lijamir anbiya wahid, al-Islam. A religião, para todos os mensageiros e profetas, é uma só, é o Islã, é a única. Allah Azza wa Jal enviou profetas diferentes, mas uma única mensagem: adorem Allah e não adorem nada além dele. Sim, an ya'budullah ma lakum min ilahin ghayruhu. Adorai Allah e não tendes outra divindade além dele. Devemos entender que Adão, primeiro ser humano e profeta, disse: adorem Allah. Noé falou: adorem Allah e não cometam idolatria. Abraão falou: voltem para Allah, o único todo-poderoso. Moisés falou: supliquem a Allah, a Deus o único somente. Isa, Jesus, disse: adorem a Deus, o meu Senhor e vosso Senhor. E Muhammad, o último dos profetas, disse a mesma coisa: La ilaha illallah, não há divindade além de Allah. Irmãos e irmãs, a verdade nunca mudou, sempre continua a mesma. A Maryam, Virgem Maria, mãe de Isa, de Jesus, foi uma das melhores mulheres que surgiu na humanidade. E Deus Todo-Poderoso falou para ela: Inna Allah astafaki wa tahara. Ó Maria, certamente Allah te escolheu e te purificou. Sim, Maria na época era uma jovem mulher, sozinha. Nenhum homem jamais se encostou nela. Ela foi acusada injustamente depois de sua gravidez, mas protegida e preservada por Allah, por Deus Todo-Poderoso. Allah defendeu a sua honra no livro nobre, no Alcorão, para toda a era, para sempre. Pois colocou
Jesus, alayhi salam, a falar ainda no berço, um bebê recém-nascido, falou defendendo a sua mãe e protegendo e mostrando que a única divindade existente é Deus. Ele disse: Inni Abdullah, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Allah. Ele não disse: eu sou Deus. Ele disse: eu sou servo de Allah. Por isso que devemos entender algo profundo, a verdade sobre Jesus conforme o Islã, o Corão e a Sunna. A verdade sobre o que criaram sobre a crucificação. Allah, Todo-Poderoso, declarou no Corão Sagrado e disse: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Sobre Jesus ele falou: e não o mataram, ninguém o matou, e não o crucificaram, como está no Corão. A verdade divina não depende da maioria, depende da revelação. No dia do julgamento, um dia que Jesus, que Muhammad, que Moisés, todos alertaram o seu povo. No dia do julgamento, Allah Todo-Poderoso vai perguntar para Isa ibn Maria, para Jesus, filho de Maria: A anta qulta linnas? Ó Jesus, tu disseste às pessoas para te adorarem? Jesus irá responder: Subhana, glorificado sejas, ó Allah, toda glória para ti. Eu nunca disse isso, e tu conheces o que está dentro de mim. Nesse momento, cada pessoa será exposta perante Allah, Deus Todo-Poderoso. Sim. Por isso devemos acreditar no dia do juízo final. في آخر الزمن. لهذا يوجد الأحداث التي سيقع في آخر الزمان متعلقة بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. Por isso existem vários acontecimentos, sim, que vai ocorrer próximo aos fins dos tempos do juízo final, e essas coisas que irão ocorrer incluem coisas sobre Jesus, filho de Maria, que a paz esteja sobre ele. Quando Deus coloca no Corão: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, na Sura das Mulheres, Deus fala: eles não mataram Jesus e nem o crucificaram, mas isso lhes foi feito parecer, isso foi simulado. A explicação do Ibn Kathir, ele diz: ألقى الله شبهه عيسى عليه السلام على رجل آخر فقتل بدلا لعيسى عليه السلام. Allah Todo-Poderoso, ele fez outra pessoa se parecer com Jesus, colocou a semelhança de Jesus nessa pessoa, e essa pessoa foi crucificada no lugar de Jesus, filho de Maria. Allah Todo-Poderoso salvou o seu profeta querido, Jesus, e os inimigos pensaram ter vencido. Isso foi um teste para toda a humanidade. O Ibn Taymiyyah, o grande sábio, rahmatullah alayhi, ele diz: لهذا في تكريم عظيم جدا لعيسى وإبدال دعوة أعدائه. O Ibn Taymiyyah diz: nisso que Deus fez a grande honra para Jesus, e sem dúvida alguma uma refutação definitiva dos seus inimigos. Então o que aconteceu com Jesus? Allah diz no mesmo versículo, no seguinte: Bel rafa'u Allahu ilayhi. Allah o elevou para si. Allah elevou
subiu Jesus aos céus. Significa rafa'an haqiqiyan biruhihi wa jasadihi ila samai. Significa uma elevação real, com corpo e alma aos céus. Um milagre de Deus. Os sábios dizem que nós devemos acreditar que Jesus está vivo, não morreu, retornará fisicamente. A descida de Jesus será um sinal grande da hora, do Yom Al-Qiyamah, do dia do juízo. Como está na Sura Al-Ahzab, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. E ele é certamente, Jesus, um sinal da hora, do dia do juízo. Significa, نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة علامات على قربها، يعني من علامات الساعة. A descida de Jesus, antes do dia do juízo final, é um sinal de proximidade da hora. É assim que os muçulmanos acreditam. Jesus irá descer como um juiz justo, honesto. فقال صلى الله عليه وسلم ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. Ele diz, o profeta, o filho de Maria, Jesus, irá descer entre vocês como juiz justo, honesto. E Nawawi diz, يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة جديدة ولا بشريعة أخرى. Ele diz que Jesus, quando descer na terra, ele irá governar o mundo pela lei de Muhammad. Não trará uma nova legislação, nem uma nova religião, e sim seguirá o Corão. Nisso, queridos irmãos e irmãs, a sabedoria. Qual é a sabedoria? Isso confirma o selo da profecia para Muhammad, o último mensageiro. Nisso, o Islã permanece até o fim dos tempos. Uma outra coisa que vai acontecer, a morte do Dajjal, do falso Messias, do anticristo. Sim, um dos sinais dos últimos tempos, quando Jesus voltar à terra, فقال صلى الله عليه وسلم فيقتله عيسى ابن مريم عند باب النور. Jesus irá matar o anticristo, vai matar o Dajjal na porta de Nur. اختص عيسى بقتل الدجال لأنه أعظم فتن به الناس فيه. Significa que Jesus foi escolhido para matar o falso Messias, porque foi sobre ele que surgiram as maiores falsas crenças. Outra coisa que Jesus irá fazer, irá quebrar a cruz. Sim. فقال صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. O profeta Muhammad falou sobre Jesus quando ele voltar, que a paz esteja sobre ele. Jesus irá quebrar a cruz e vai proibir o corpo. Significa يظهر بطلان العقائد المنسوبة إليه وزورها. Sim, significa que ele, Jesus, demonstrará a falsidade das crenças atribuídas a ele injustamente. Quando Jesus retornar à Terra, irá ter uma era de paz mundial. O hadith, حتى ترعى الذئبان مع الغنم أو كما قال. Disse o profeta, até os lobos pastarão com as ovelhas. Tudo calmo e paz. Na época de Jesus. Na descida de Jesus, os sábios sabem, haverá justiça absoluta, desaparecimento da opressão, abundância econômica no mundo todo.
E também dentre os sinais dos últimos dias, o aparecimento do Gog e Magog, Juj e Majuj. كما جاء في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. Deus diz até que Gog e Magog sejam libertados. Significa عظيمة. العدد يفسدون في الأرض فسادا عظيما. Juj المجوس. Significa que esse povo, Gog e Magog, nações extremamente numerosas, que causarão grande corrupção na terra, em todo lugar onde eles irão passar. Sim, Jesus e os fiéis verdadeiros se refugiarão no Monte Tur. Significa que Allah irá destruir Juj e Majuj. Allah vai destruir o povo Gog e Magog sem guerra humana, apenas pelo seu poder absoluto, protegendo os fiéis, protegendo Jesus. Outra coisa que vai acontecer com Jesus, a Isa de Maria, a morte natural. Ele está vivo, ele vai voltar e ele vai morrer. فقال في الحديث فيمكث 40 سنة ثم يتوفى. عيسى عليه السلام. في الحديث diz, ele, Jesus, permanecerá 40 anos e então morrerá. Significa يموت نعم كغيره من البشر لإتمام سنة الله في خلقه. Significa que ele, Jesus, morrerá como todos os humanos morrem, completando a lei natural de Allah sobre a criação. O único vivo é Allah, Deus, Al-Hayy, o vivente que jamais morre. Queridos irmãos e irmãs, há relato mencionado por vários estudiosos da da'wah, da divulgação, que um professor cristão estudava muito, principalmente algo do Islã, junto com o Evangelho. E ele viu no Alcorão que o Islã descreve eventos futuros detalhados. Ele viu vários ahadis ditos do profeta, escritos 1400 anos atrás, que descrevem acontecimentos coerentes. Ele disse para as pessoas que estavam com ele: a única narrativa consistente sobre Jesus, para mim não há dúvida, é a narrativa islâmica. Depois de anos estudando o Evangelho, ele aceitou o Islã após estudar o tafsir de um grande sábio chamado Ibn Kathir. A verdade alcança as pessoas que procuram a verdade. Temos lições grandes. O grande Sheikh Ibn Baz, que Deus tenha piedade dele, rahmatullah alayhi, ele diz: الإيمان بنزول عيسى يزيد باليقين بالآخرة. Crer na descida, na volta de Jesus, sem dúvida fortalece a certeza na vida futura. O outro chefe, Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, disse: عظم الاستعداد للفتن هو علم الصحيح. Allah. Ele diz: a maior preparação para as provações é o conhecimento correto. Ter conhecimento, ter sabedoria, ter a crença certa, principalmente sobre Jesus, filho de Maria. من آمن بنزول عيسى حق الإيمان استعد ليوم القيامة لا شك. Quem realmente acredita na descida de Jesus, filho de Maria, está se preparando para o dia do juízo final. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos colocar no coração a crença
verdadeira sobre Jesus, filho de Maria, e que os muçulmanos acreditam. Esse homem que nasceu do milagre de Deus, sem pai, de uma mãe honrada, nobre, e uma das melhores mulheres do universo. Esse homem que Deus preservou e ninguém conseguiu crucificá-lo nem matá-lo. Ele foi elevado aos céus de corpo e alma, e irá retornar nos últimos tempos. Acreditar que ele vai vir e governar conforme o último livro de Deus, com o Corão Sagrado. É assim que os muçulmanos acreditam sobre Jesus, filho de Maria, e amam esse querido e novo profeta. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus nesse exato momento. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, o único, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último e nobre mensageiro, e com os demais profetas, e com os familiares de Muhammad, com seus companheiros, e todos aqueles que o seguem até o último dia. E a Shabab al-Islam, jovens muçulmanos consagrados, Allah vê vocês em todo lugar, aonde vocês estiverem, mesmo quando o mundo não vê. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "An shababihi fima abnahu." Ele diz sobre os jovens, sobre aquilo que eles adquiriram e foram testados. Você será perguntado sobre a sua juventude, querido e nobre jovem, sobre a sua riqueza, sobre a sua aparência e também sobre as suas escolhas. Sim, então devemos refletir sempre nos desejos. Sentir um desejo não é pecado. Perder o controle está o grande perigo. E não administrar o controle por esse desejo. Allah não criou emoções para destruir o ser humano, mas para testar a sua força, o seu combate, a sua luta. Allah não disse para você: não cometa o pecado. Ele disse: olá para a buzina, e não se aproxime da obscenidade, da fornicação, porque começa pequeno, numa mensagem, num olhar, num apego, ou até mesmo num coração quebrado. O maior teste hoje que os sábios colocam para nós devemos entender isso, não está fora de casa. Nós devemos tomar cuidado, que pode estar dentro, na mão de nossos filhos. E Allah ya'lam qa'inatu al-'ayun. E Allah conhece olhares escondidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: um jovem que cresce adorando Allah, um jovem que cresce adorando a Deus, estará sobre a proteção divina, sobre a sua sombra. Um dia que não vai haver sombra. Talvez esse jovem seja um de nós aqui, um de vocês aqui. Vamos imaginar a humanidade toda reunida em um único dia. Allah irá perguntar:
O que você fez quando ninguém via? O que você fazia quando ninguém estava vendo? O que nós iremos responder para o nosso Criador? A pergunta é: quem é você diante de Allah? Como dizem os sábios, يا شباب أنتم لستم أشخاص عادية بل أنتم عباد الله اخترك ليعرفه أو ليتعرف أو ليعبده. Jovens muçulmanos, vocês não são pessoas comuns, não. Vocês são servos escolhidos, servos de Deus, servos de Allah, praticadores do Islã, para conhecer Ele. Allah diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Deus fala: eu não criei os humanos e nem os gênios, exceto com a finalidade para que me adorem, para que voltem para mim, para que saibam que eu estou observando vocês o tempo inteiro. A sua vida não é um acidente, um acaso. Você tem um propósito maior. Cada escolha constrói quem você será diante de Allah. Reflita naquilo que você está escolhendo. O Islã não é só regras, é amor por Deus, é amar Allah. الإسلام ليس فقط حلال وحرام بل علاقة قلب مع الله سبحانه وتعالى. A religião islâmica não é apenas isso é permitido, isso é proibido. É uma relação do coração com Deus. Ter amor e conhecer o seu Criador. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: ذاق طعام الإله من رضي بالله ربا. O profeta falou o quê? A prova, a doçura da fé é para quem está satisfeito verdadeiramente com Deus como seu Senhor. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Quem está satisfeito com Allah como seu Senhor, com o Islã como a religião, com Muhammad como seu mensageiro e profeta final. Assim, como você sente alegria perto de quem ama, o coração sente paz, tranquilidade quando lembra de Allah, o único Todo-Poderoso. A vida, irmãos e irmãs, é uma jornada curta. A dunya tariq, walaysa baytan daiman abada. Este mundo é um caminho, não é uma casa permanente. É apenas o caminho para a verdadeira moradia. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Kun fi dunya ka'annaka gharib." Seja nesse mundo como se fosse um viajante. Não se apegue tanto. Você está de passagem aqui. A escola passa, a moda passa, a popularidade passa, o caráter não passa, permanece. A conduta. Allah criou emoções e desejos, sim. Allah khalaqa fika mashaa'ir liyahtabiruka hikmatuka la yu'aqibuka. Não. Allah colocou sentimentos em você para testar a sua sabedoria, não para te punir. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Man ista'affafa yu'affahu Allah." Ele diz, o profeta: quem buscar pureza, Allah o ajuda a permanecer sempre puro. Busque a pureza, que Allah vai te colocar puro. Sentir atração, curiosidade, é tudo normal.
Mas o muçulmano aprende a controlar o olhar, o corpo e proteger o coração. القوي ليس من يغلب الناس بل من يغلب نفسه. O profeta falou, sallallahu, o verdadeiro forte e valente é quem não é aquele que vence os outros, mas quem vence a si mesmo, controla os seus desejos. Controlar a raiva, controlar os desejos, as palavras, é a coragem verdadeira para o muçulmano e muçulmana. Allah yasma'uka hatta indama la yasma'uka ahadan. Subhanallah. Allah Todo-Poderoso, Deus, está sempre te ouvindo, mesmo quando ninguém te ouve. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Deus diz o quê? Estamos mais próximos dele, do ser humano, do que a sua ovelha jugular. Irmãos e irmãs, você nunca está sozinho. Mesmo quando está triste, confuso, com medo, até mesmo envergonhado. Allah já sabe e quer que você fale com Ele. Se conecte com Ele. Liga o teu coração com Ele. Os sábios dizem: الشباب الصالح أفضل كنز للأمة. Saibam que os jovens virtuosos, verdadeiros, praticadores do Islã são o maior tesouro da nação islâmica, maior riqueza. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: sab'atu yudhilluhumullah fi zillihi wa minhum ash-shab nasha fi ibadatillah. Tenho dito que o profeta falou que não podemos esquecer, sallallahu alaihi wa sallam. Entre os 7 que estarão na proteção, na sombra de Deus, no dia que não vai haver sombra, está o jovem que cresceu adorando a Deus. Ele disse o jovem, não o velho. Porque o jovem tem a força incontrolável. Então quem realmente controla e tem o jihad está sob a proteção de Allah. يا إخوة الكرام الحياة نور في القلب يحميك. Queridos irmãos, a modéstia, uma vergonha, é uma luz no coração que te protege. E isso é bom. الحياة شعبة من الإيمان. O profeta diz: a modéstia, a vergonha, o pudor faz parte da fé. Seu corpo é um presente de Allah. Você protege o que vê, o que escuta, o que compartilha e também como trata os outros. Ibn Qayyim, que Deus o tenha, dizia: Al-qalb in imtala'a billahi lam yabhad 'an al-haram abadan. Ele diz: quando o coração se enche de Allah, de Deus, e recordação, ele nunca vai procurar o que é proibido. Quanto mais você se conecta com Deus, com Allah, menos precisa de coisas erradas para ser feliz. E aí, Papai Kiram, صلي قبل أن تكبر المشاكل. اقرأ القرآن قبل أن يملأ العالم عقلك. اختار أصدقاء بقرب من الله سبحانه وتعالى الذي يقربك من الله. Queridos, antes que os realmente leiam o Corão, antes que o mundo se encha a sua mente, o seu pensamento, lembre de Deus. Escolha amigos que te aproximam de Deus e não que te distanciem. Allah Azza wa Jalla yurid minka al-kamal. لا يريد الكمال بل يريد قلبا فقط يحول الرجوع إليه دائما.
Saibam e tenham certeza absoluta que Allah não espera de você perfeição, mas Ele quer de você apenas um coração que sempre tenta voltar para Ele quando erra, voltando arrependido. Por isso, irmãos e irmãs, quanto mais rápido e mais cedo nós nos aproximarmos de Allah, Allah vai estar conosco. E quando Allah estiver conosco, Ele vai nos amar. E como disse o profeta, quando Allah ama um servo, Ele é a sua audição, Ele é a sua visão. Ou seja, Ele preserva a sua visão para ver coisas corretas. Ele preserva a sua audição para falar coisas certas. Escutar coisas certas. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, voltem para Deus o mais rápido possível. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Saibam que Deus diz: certamente Allah e seus anjos enviam bênçãos sobre o profeta Muhammad. Ó vós que credes, enviam bênçãos sobre ele. Allahumma a'izzat al-islam wal-muslimin. اللهم احفظ أبناءنا بالإيمان اللهم اجعل قلوبهم معلقة بك يا رب العالمين اللهم طهر عقولهم وأخلاقهم اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين اللهم اجعل القرآن نور صدورنا وصدورهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا وارزقهم حبك وحب من يحبك اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا اللهم إنك نسألك الجنة وما تقرب إليها يا رب العالمين. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, pedimos a Ti o melhor nessa vida e pedimos a Ti que perdoe e tenha misericórdia de todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Allah, proteja nós e os nossos filhos e os nossos jovens com a fé verdadeira. Ó Allah, ligue os nossos corações a Ti. Ó Allah, purifique as nossas mentes e os nossos caráteres. Ó Allah, faz de nós